Associação de Brasília começou a existir em 1833, na primeira Constituinte no Império Brasileiro, numa proposta de mudança da capital para um ponto mais central e interiorano do país. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado principalmente por Lúcio Costa, com a ajuda de Oscar Niemeyer. With a city center shaped like a bird in flight, Brasilia was designed to be viewed from above. Em 1956, foi criada a Nova Cap, empresa pública responsável por planejar e executar a construção da cidade. Por fim, em 1960, a estrutura básica da nova capital estava edificada e em 1970 ela foi inaugurada. Desde então, Brasília conta com uma arquitetura única e uma beleza singular. Contanto, a capital não foi projetada considerando-se a praticidade. De carro ou de ônibus, é muito demorada a viagem de um ponto ao outro, e a pé, os caminhos se tornam praticamente impossíveis. Outro fator que também não foi levado em conta em seu projeto foi o espaço para a classe média e baixa viver. Então, ao longo do tempo, com as necessidades, nasceram, ao redor da parte projetada da capital, as cidades satélites. Oscar Niemeyer, nascido no dia 15 de dezembro de 1907, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, filho de funcionário público, foi e ainda é um dos maiores representantes da história da arquitetura moderna, tendo como principal característica o uso do concreto armado em suas construções em um estilo único e inconfundível. Niemeyer se formou em 1934 na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, como engenheiro-arquiteto, e após a conclusão dos seus estudos, começou uma iniciação como estagiário no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. Em 1956, a convite do então presidente da República, Oscar Niemeyer realizou vários projetos para Brasília, a nova capital do Brasil. Entre eles, o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e muitos outros. Ao todo, o arquiteto possui mais de 600 projetos em todo o mundo. Niemeyer, embora era muito, era comunista, né? Ele não foi exilado. Os militares acharam por bem não pressioná-lo certamente, porque devido à importância dele como arquiteto, ele nunca esteve exilado. Ele foi trabalhar na Argélia para projetar construir a Universidade de Constantino, mas ele não esteve exilado. Né? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, grandes nomes do planejamento da cidade, conseguiram tanta harmonia entre os espaços, formas e volumes que a arquitetura de Brasília foi considerada pela ONU Patrimônio Cultural da Humanidade. A linha do horizonte foi preservada como característica do relevo e os extensos gramados e jardins coloridos conferem às edificações um aspecto de leveza. A beleza geométrica e as fachadas envidraçadas das modernas construções dão ao lugar um toque futurista. A arquitetura de Brasília, ela é futurista ainda, apesar de ter sido executada há tantos anos atrás. Sinceramente, é uma coisa que me impressiona, mesmo estando em Brasília há muitos anos. Brasília foi pensada pela beleza estética e arquitetura moderna, não levando em consideração o dia a dia da população, o que fica claro quando vemos tantas construções exuberantes e futuristas. Mas também a distância gigantesca entre, por exemplo, um hospital e uma escola. Por esse motivo foram construídas as superquadras, que são como grandes condomínios com sua própria escola, banca de jornal e às vezes até hospital. Esse tipo de estrutura ajuda a engenharia a caminhar. Nós fazemos uma arquitetura tão leve, com vãos grandes, balanços, que os engenheiros são obrigados a se deter com mais cuidado. E novos sistemas vão aparecendo. Apesar de todo o planejamento da capital, pode-se perceber que Brasília não foi uma cidade projetada para toda a população. Ela foi pensada apenas para a classe alta, os privilegiados. Em um ambiente segmentado onde a classe alta não frequenta os mesmos lugares da classe baixa, surge a insatisfação de ambos os lados, e da insatisfação surge o rock de protesto. Nas garagens das cidades satélites, grupos de jovens cantam a sua indignação a respeito da desigualdade. Já no centro da cidade, filhos de importantes figuras públicas expressam sua revolta quanto à pressão política e às injustiças. Gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso.
A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora. Em 1978, nasce em Brasília a banda Aborto Elétrico, inspirada por bandas internacionais como Sex Pistols, que já tocavam um estilo musical de simples estrutura e criticavam a conjuntura política. Com os integrantes Renato Russo, Fei Flávio Lemos e André Pretórios, o grupo musical foi pioneiro do punk rock de protesto brasiliense e deu origem às bandas Legião Urbana, com Renato Russo em 1982 e Capital Inicial em 1983, com Fei Flávio Lemos. Também foi responsável pelo surgimento de diversas outras bandas do mesmo estilo, como Raimundos, em 1987. O rock de protesto não foi influência apenas em Brasília, mas no país inteiro, como no Rio de Janeiro, com Cazuza, que cantou sobre a ditadura e marcou a história brasileira com sua ousadia perante a atual conjuntura política. Assim, podemos dizer que esse movimento musical, no Brasil, foi importante principalmente na capital, mas se espalhou pelo país, marcando todo ele com um pouco da cultura da cidade. Brasil Rock teve muita influência com a chegada do Cazuza, Legião Urbana, e daí veio as bandas de pop rock nacional que hoje eles têm, Capital Inicial e outras. Mas tem muita influência. Na ditadura, por exemplo, Cazuza, eu estava falando com outro colega de vocês, Cazuza foi uma figura muito importante, musicalmente, na questão da luta contra a ditadura. Não só ele, mas teve várias outras figuras, mas o rock ele foi uma figura muito importante. Uma música, o ícone, né, é O Tempo Não Para. É uma música que foi ícone contra a ditadura, né, uma metáfora muito bem feita. E são músicas que têm uma carga cultural muito forte, né, então traz uma carga histórica que influenciaram tanto aquela época que influenciou até hoje. Os jovens de hoje, muita gente que pensa, né, em questão de revolução, de mudança de governo ou algo do tipo, tem muita gente que usa música do passado. O punk rock e o pop continuam sendo parte da cultura de Brasília, principalmente com a banda Capital Inicial. Há ainda outros fatores culturais importantes, como os museus, sendo que os principais estão localizados no eixo monumental. E ainda temos sua arquitetura e seu projeto urbanístico como patrimônio mundial da Unesco. Hoje em dia, o Teatro Nacional, o principal da cidade, se encontra interditado devido à falta de verba do governo para uma reforma. Fora isso, protestos e manifestações são constantes na capital, tornando sua cultura ainda mais representativa para o povo brasileiro. A beleza de Brasília não está presente apenas nos prédios, monumentos e construções, mas também na sua história.